Eu sou Ruth Solon e está no ar mais um programa Shalom Brasil. Centenas de pessoas com bandeiras com a estrela de Davi, música israelense e ruas fechadas para um desfile de celebração do aniversário de Israel. Seria uma cena relativamente normal nas ruas de Tel Aviv. No entanto, pude presenciar essas cenas nas ruas da cidade da Guatemala. No último domingo, os guatemaltecos celebraram o Dia de Amizade entre Guatemala e Israel. Uma marcha com a presença do embaixador de Israel na Guatemala e diversas bandas regionais guiou o público da Praça Jerusalém até uma das principais bases militares do país, onde foi realizada a solenidade. As comemorações dão início a uma semana de celebrações de amizade entre os dois países. As escolas da Guatemala trazem para dentro da sala de aula cultura israelense e a importância deste pequeno país do Oriente Médio para toda a humanidade. Vale lembrar que a Guatemala foi um dos primeiros países do mundo a transferir a sua embaixada para Jerusalém. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A celebração de Yom Ha'atzmaut do Consulado de Israel em São Paulo. O lançamento do livro Mazal Tov, da editora Azul. A homenagem a Marcos Knobel, presidente da Fizesp. Fique com a gente, voltamos já já com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. O nosso correspondente de política, o professor Samuel Feldberg, vem agora com as principais notícias da política israelense. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E a principal notícia da semana é certamente a aprovação do orçamento para os anos de 2023-2024. Se o orçamento não fosse aprovado, esse governo poderia cair. Portanto, é um sintoma de que, apesar de todas as tensões, há interesses em manter essa coalizão em funcionamento. A grande crítica em relação ao orçamento é a aprovação de uma enorme verba para os partidos ortodoxos que vão financiar principalmente aquelas escolas religiosas que não ensinam as matérias necessárias para que os alunos ortodoxos possam depois ingressar na universidade e, consequentemente, no mercado de trabalho. Também há um enorme valor destinado à manutenção das famílias numerosas em crianças, o que, de certa forma, estimula os ortodoxos a manterem-se à margem de uma parte da sociedade israelense. E uma vez aprovado o orçamento, o governo pode voltar a se concentrar na questão da reforma judiciária. As manifestações vêm perdendo força. Obviamente, se o governo consegue manter algumas das propostas, há uma sensação de que o pior foi evitado. Portanto, agora o que o governo tenta fazer é aprovar um acordo com a oposição que permita a substituição da presidente da Suprema Corte e mais um juiz que vão se aposentar ao longo desse ano e do próximo e, portanto, diminuir as tensões em relação à formação da comissão para a escolha
dos juízes. Não está nada certo ainda, as questões econômicas continuam pressionando o setor da sociedade israelense que depende dos subsídios do governo e, nesta semana, mais uma vez, foram elevadas as taxas de juros, o que aumenta a pressão, principalmente sobre aqueles que já pagam uma fortuna em hipotecas. E, por fim, no campo externo, continua a disputa verbal com o Irã. O chefe das Forças Armadas israelenses declarou que qualquer ação do Irã será respondida com veemência e, enquanto isso, os iranianos aproveitam que o mundo deixa de fazer qualquer coisa em relação ao seu programa nuclear e vem ampliando as suas instalações subterrâneas que poderiam sobreviver, inclusive, à superbomba americana, a chamada destruidora de bunkers, que eventualmente não poderia atingir essas instalações. E esta semana também, o Irã declarou e demonstrou a sua capacidade de lançamento de mísseis balísticos que podem atingir o território israelense. Não são boas notícias, mas por enquanto é somente uma guerra verbal nesse nível. Nos vemos na próxima semana. O Consulado-Geral de Israel em São Paulo comemorou os 75 anos da independência do Estado de Israel com o concerto da Orquestra Sinfônica Municipal Humanitas, sob regência do maestro Ricardo Calderoni, na Hebraica de São Paulo. Na entrada do Teatro Arthur Rubinstein, da Hebraica, os convidados já embarcavam em uma viagem no tempo. A foto ao lado de Golda Meir e Ben Gurion ficou como uma grande recordação. E no palco do teatro, a comemoração da independência do Estado de Israel contou com 45 músicos da Orquestra Sinfônica Municipal Humanitas, que vieram brindar o Yom Ha'atzmaut com toda a comunidade judaica, criando uma ponte direta entre Israel e o Brasil. Primeiro, Brasil e Israel são países parceiros, amigos, desde a criação do Estado de Israel. Esta sala aqui, que estava cheia de brasileiros e também de membros da comunidade judaica. Este é um símbolo das relações pertos que Israel tem com o Brasil e que vão continuar a ter. A comunidade judaica não precisa dizer mais algumas coisas, porque esta comunidade é parte do Estado de Israel. Todos os membros da comunidade, Israel é a sua segunda casa para eles. Israel é a primeira casa para todos os judeus no mundo. Gostaria de falar muito obrigado para todos participaram neste evento que nós criamos para o nosso Yom Ha'atzmaut, independência de Israel, 55 anos aniversário de Israel. Como que é para você estar realizando esse evento e estar vendo esse comparecimento de tanta gente muito importante? Eu costumo dizer que a Hebraica, como centro comunitário, ela abre as portas para toda a comunidade. Aqui a gente, de extrema importância, abrindo as portas para o Consulado de Israel para comemorar Yom Ha'atzmaut numa data tão importante, e a cerimônia e a comemoração oficial não poderia deixar de ser na Hebraica. Nós estamos extremamente felizes em receber as pessoas aqui. É um grande acontecimento aqui na Hebraica de São Paulo, mais uma vez dando maior prestígio e sempre perto de Israel. Não é fácil, mas criar situações onde sintamos que nosso coração palpite, como diz o próprio Atikva, o hino de Israel, sempre é um imperativo, e aqui estamos juntos, dizendo a quatro ventos que a nação de Israel, como dizemos em hebraico, Chai Vekayam, vive, existe e existirá. Didi Wagner apresentou a noite e convidou alguns representantes para discursar sobre a importância do Yom Ha'atzmaut e celebrar a data com um grande bolo com a bandeira de Israel. A Orquestra Sinfônica Municipal Humanitas, regida pelo maestro Ricardo Calderoni, emocionou os convidados com um repertório que passou por músicas clássicas, folclóricas judaicas e também homenageou o samba brasileiro. Eu fiquei muito honrada de poder fazer parte desta celebração de Yom Ha'atzmaut.
celebrando os 75 anos de Israel. Achei que foi uma noite linda, com a participação da Orquestra Sinfônica Humanitas e com a apresentação do solista de violoncelo israelense Miha Haran, que me emocionou muito. How does it feel to represent Israel in such an important date and to perform in front of the Brazilian Jewish community, which is so active in this kind of events? It's not easy to represent Israel now, but the Jewish community is always very warm, and besides, all the Brazilian public is fantastic, very warm people. A gente, muita boa gente. Como foi para vocês tocarem na frente dessa sala lotada e qual era a mensagem que vocês queriam passar para o público essa noite? Uma ótima pergunta. Shalom. Hoje é uma data comemorativa, é um dia muito especial para nós brasileiros e para nós da comunidade judaica. É uma celebração, então hoje é um clima de alegria, um momento de união entre os povos, entre Brasil e Israel. E a gente também tocou um pouquinho de outros grandes clássicos, como Mendelssohn, Bernstein. Foi fazer um programa bem variado, foi uma noite muito alegre, foi muito emocionante. Para chegar até aqui e comemorar a independência do Estado de Israel, o caminho foi longo, trazendo eventos históricos relembrados na comemoração por dirigentes comunitários. No seu discurso você frisou bastante as boas relações que o Brasil tem com o Estado de Israel desde a sua fundação até os dias de hoje. Como você enxerga a importância que o Brasil dá para a independência do Estado de Israel e a sua soberania e a presença da comunidade judaica brasileira que é tão ativa nesses eventos? Veja, o Brasil tem um papel importante, porque justamente na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando foi proposta a criação de 2 estados, um aceito e que cresceu, que se desenvolveu, que é o Estado de Israel, e outro que seria o Estado da Palestina, este não se encaminhou, até porque os árabes não aceitaram. Isso teve a coordenação, a direção de um brasileiro, que foi Oswaldo Aranha. O Brasil é um país hospitaleiro, é um país que recebe a todos e, portanto, faz parte do nosso DNA esse tipo de envolvimento. Eu fico orgulhoso de ver aqui nós, judeus brasileiros, em conjunto com representantes do Estado de Israel e particularmente com o cônsul Rafi Eldreich, porque, no fundo, são países irmãos. Como que é para você estar aqui hoje, cercado de tantas pessoas tão importantes para a comunidade? Emocionante, né? A gente acabou de voltar de Israel, onde a gente comemorou o Yom Ha'atzmaut lá em Israel, e ter todas essas pessoas aqui comemorando 75 anos de Israel com a orquestra sinfônica, isso é muito importante, mostra a união da nossa comunidade e mostrar também para a sociedade o que é Israel, o que é a comunidade judaica. É muito importante poder celebrar os 75 anos do Estado de Israel, junto com todas as organizações que promovem o Estado de Israel, com o consulado, porque a gente pode, a partir da música, a partir da nossa cultura, mostrar a beleza que o povo judeu tem para levar para toda a humanidade. A apresentação contou com a presença de convidados ilustres, que reforçaram o papel da cultura israelense no Brasil e ao redor do mundo. Um privilégio poder estar aqui hoje, poder conviver com muitos amigos, poder estar nesse clube tão importante na história de São Paulo e da comunidade, e ter o privilégio ainda de lambuja, de ouvir músicas maravilhosas, um privilégio mesmo. Sem dúvida, é um dia memorável, um dia importante para o povo de Israel, para todos nós que estamos na Áspera, e nós estamos torcendo que Israel passe momentos mais felizes e mais tranquilos, com paz. Uma noite tão bonita e importante aqui no teatro, como que você enxerga a importância desse evento, da orquestra, para uma comunidade que tem tanto para importar em questão de cultura? A gente tem que lembrar que Israel não é só cultura, mas a gente tem tecnologias e outras coisas, né? Acho que a questão da cultura é o nosso cartão de visita. Não só o nosso do Brasil, como de Israel. A cultura é o que nos une, é o que nos move. Então a gente aqui tem uma noite espetacular que finaliza inclusive com músicas brasileiras. Então a gente vê uma diversidade enorme no palco que mostra que somos humanos, independentemente das nossas diferenças de território. Somos todos humanos, estamos todos ligados pela nossa cultura. Rabino
Maurício responde. Chegou aqui uma pergunta interessante. Quando o Mashiach, o Messias, chegar, o que acontecerá com a humanidade? Quando o Messias chegar, significa que o mundo chegou ao patamar correto onde que ele tinha que atingir. Naquela época não haverá mais maldade, as pessoas não vão ter mais competição entre eles, ódio, inveja, essas coisas vão desaparecer. Simplesmente a nossa mal inclinação estará totalmente anulada. Então, se a nível pessoal não tem mais inveja, ódio, essas coisas, obviamente entre as nações também não levantará mais uma nação contra outra uma espada. Não haverá guerras, não haverá conflitos, não haverá miséria. Neste primeiro templo que Mashiach chega, não há ainda os grandes milagres que quebram a natureza. É uma época de mais tranquilidade, reconhecimento da humanidade inteira de Messias como um rei, como um governante, como um homem inspirado por Deus. Jerusalém será a capital espiritual do mundo e os almejos das pessoas serão muito mais elevados. A luta não será mais entre o mal e o bem, mas entre o bem e o melhor. É melhor ainda. Todos vão querer ajudar e amparar o outro. Será uma época extraordinária, que vai culminar com outros milagres. Mas num primeiro tempo todos participam, ainda a vida é natural, a procriação existe, a morte existe, mas a vida tem um patamar e um conteúdo totalmente diferente. O mundo inteiro será repleto do conhecimento do Deus único, como o mar é cheio de águas. A seguir, a entrega da medalha Anchieta a Marcos Nobel. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Você confere as últimas novidades do esporte judaico e do esporte israelense com Ricardo Setion. Olá, amigo, que tal, minha amiga? Mais uma vez o nosso encontro marcado aqui no Shalom Brasil para falarmos de esporte. Vamos falar de início da final da Copa de Israel de futebol, que foi um evento que deveria ser normal, mas no fim das contas, como às vezes acontece em Israel, uma grande bagunça. Encontraram-se a maior equipe de Jerusalém, o Beitar, contra o Maccabi Natânia. O teatro do jogo foi em Haifa. A cidade ao norte viu o estádio lotado e já antes da partida muita coisa estava acontecendo entre os torcedores. Bom, resultado no campo 3-0 para a equipe de Jerusalém. Um 3-0 claro que deu o título facilmente à equipe de Jerusalém. O título, portanto, traria a cerimônia no fim do jogo. E para isso o presidente de Israel, Yitzhak Herzog, esteve presente. Ele desceu ao gramado, mas ao mesmo tempo dezenas de milhares de pessoas também invadiram o gramado. Para que vocês tenham ideia, 2 fatos aconteceram ali que justificam a situação de dramática. A primeira, o presidente foi retirado por todos os seguranças e forças policiais de dentro do campo, porque a sua vida, segundo eles, corria perigo. Milhares de pessoas em campo também roubaram medalhas que deveriam ser entregues aos atletas do Beitar Jerusalém. Bom, no fim das contas, tudo foi bem organizado e no dia seguinte foi chamada a equipe do Beitar Jerusalém para a casa do presidente e a entrega da taça da Copa de Israel foi feita para a equipe de Jerusalém, mas o futebol israelense está violento e chama muito a atenção.
Aliás, futebol israelense que está presente no Mundial Sub-20 da FIFA. A seleção de futebol dos meninos de Israel começou perdendo para a Colômbia, mas depois empatou com os campeões da África, do Senegal, e luta por um espaço na próxima fase. Essa é a primeira vez que uma seleção de futebol de Israel participa de uma Copa do Mundo de modo legal, ganha em campo, porque lá em 1970 Israel participou, mas foi também graças ao abandono, por exemplo, da Coreia do Norte, que não quis se apresentar em campo e jogar com Israel. Desta vez, os israelenses da seleção sub-20 foram vice-campeões europeus e ganharam espaço no Mundial. Como eu disse, até agora, uma derrota, um empate, e estão se apresentando bem com as cores de Israel no Mundial Sub-20 da Argentina. Mais futebol com Messai Dego. Esse é o nome de uma pessoa que chama muito a atenção em Israel. Ele é etíope. Ele veio a Israel há cerca de 20 anos atrás, com a sua família, foi jogador profissional, chegou a defender as cores da seleção de Israel, sub-21, e agora ele é o treinador dos campeões da Liga Israelense, o Maccabi Haifa, Messai Dego, o primeiro etíope a alcançar uma posição de grande relevo no futebol israelense, hoje técnico da equipe de Maccabi Haifa. E para terminar, eu volto a falar do tal do antissemitismo da seleção de Israel. Lembra que joga na Argentina o Mundial? Pois muito bem, esse Mundial, nós já falamos aqui, deveria ser realizado na Indonésia. A Indonésia se negou a receber Israel, perdeu a condição de organizadora, o Mundial foi passado às pressas para a Argentina, e aqui Israel está jogando tranquilamente, e nós até seguimos a seleção de Israel porque estamos na Argentina. Pois muito bem, a Indonésia também recebeu a condição de organizar os Jogos Mundiais Esportivos de Praia. São vários tipos de esportes que são jogados na praia. Pois muito bem, entre os vários tipos de esporte está o basquete, 3 contra 3, jogado na praia. E lá a equipe de Israel se classificou. E os jogos sendo na Indonésia, ficou uma dúvida. Pois muito bem, não há mais dúvida. A Indonésia, para não correr o perigo de perder este evento, o Mundial de Esportes de Praia, como perdeu a Copa do Mundo Sub-20 por não deixar entrar Israel, manteve o boicote a Israel, só que dessa vez eles foram mais espertos. Eles simplesmente tiraram da lista de esportes a modalidade aonde Israel iria competir, o basquete 3 contra 3 na praia. E assim, Israel não vai participar. A Indonésia não mantém relações com Israel e é favorável claramente a tudo que diz razão à Palestina, se manifestando muitas vezes a sua população nas ruas. Aliás, a Indonésia é o país de maior população islâmica do mundo. Da Argentina, especial para o Shalom Brasil, Ricardo Setion. As principais notícias da comunidade judaica da última semana com Rony Weinzoff, secretário da CONIB. Olá pessoal, tudo bem? Rony Weinzoff, secretário da CONIB. Eu tive a grande honra de representar a CONIB numa reunião com o ministro de Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Para quem não conhece, o ministro Silvio é um dos maiores juristas, estudiosos, intelectuais na área dos direitos humanos no Brasil. Interessante que no discurso de posse dele, ele lembrou Martin Luther King em relação ao racismo, falando da importância da memória, da verdade e da justiça. E da mesma forma, eu lembrei ele em relação à comunidade judaica, a importância da memória em relação às vítimas do Holocausto, da verdade, para não haver qualquer tipo de banalização e principalmente negação ao Holocausto, e da justiça, no combate a qualquer tipo de discurso de ódio em relação a qualquer minoria, seja um antissemitismo, seja um racismo de uma forma geral. Também mostramos os mais variados projetos da CONIB, como um grande estudo que foi feito com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em relação à conceituação jurídica do discurso de ódio, visando elevar o nível de maturidade sobre esse assunto. Também falamos sobre práticas e políticas para prevenção ao discurso de ódio, e é importante dizer que, felizmente, a CONIB está num grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos em relação ao combate ao discurso de ódio. Então essa é uma frente de grande relevância para nós, e essa reunião com o Ministro de Direitos Humanos foi super importante em relação a essa pauta.
A Câmara Municipal de São Paulo, através do seu presidente, o vereador Milton Leite, homenageou o cardiologista e presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Marcos Knobel, com o diploma e a medalha Anchieta. Para iniciar a sessão solene, foi com muitos aplausos que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, entrou no Salão Nobre ao lado do seu homenageado, o cardiologista e presidente da FISESP, Marcos Knobel. A mesa da sessão foi formada por membros da comunidade judaica e colegas de trabalho que falaram sobre a carreira médica e comunitária de Marcos com muito orgulho. Presidente, uma noite muito especial. Como que foi esse processo de escolher o Marcos para receber essa merecida homenagem? Como você disse, pela merecida homenagem. Essa é a pergunta, é a primeira resposta que se tem, que ele realmente faz jus. Essa homenagem prestada pela Câmara Municipal de São Paulo, a medalha Anchieta, para aqueles que têm e apresentam bom serviço à sociedade, quanto pessoa física e no seu conjunto de representações. Ele é presidente da Federação Israelita, tem uma luta incansável para a comunidade judaica, lutando pelos seus direitos, defendendo sempre toda essa comunidade. E uma das palavras que eu me recordo com bastante clareza na posse da federação: enquanto houver um judeu que necessite, eu passe fome e não tenha educação, eu estarei lutando por eles. O Marcos é um retrato da história da comunidade judaica. Ele é filho de um proeminente cardiologista, filho de imigrantes e, portanto, alguém que pavimentou uma história que tem muito significado para nós, judeus de São Paulo em particular, mas para os judeus brasileiros. Eu acho que esse reconhecimento permeia não só a história de vida pessoal do Marcos, mas a sua trajetória familiar. É um reconhecimento para aqueles que vêm do judaísmo, que vêm do trabalho comunitário, algo que em forma de propósito. Eu acho que o Marcos traz uma dupla alegria para a comunidade. Como cidadão paulistano, nasceu aqui, cresceu aqui, trabalha aqui e é um trabalho aberto para a comunidade maior. E de um outro lado, um orgulho para a nossa comunidade judaica, de ter alguém que tem esse reconhecimento da Câmara Municipal, que traz para nós um orgulho de termos na presidência da Federação Israelita alguém que tem um reconhecimento das nossas autoridades. Um vídeo contou a história e trajetória de vida de Marcos. Seu pai, Elias Knobel, sempre esteve ao lado do filho, que seguiu seus passos, tornando-se um médico de sucesso, com todos os valores judaicos e com uma linda família. Com 3 anos de idade, o Marcos começou a aparecer. Com 7 anos ele me acompanhava nos fins de semana até o Einstein e depois a gente ia ver os Jogos do São Paulo. Com o tempo ele escolheu a medicina, foi estudar na Escola Paulista de Medicina, eu era professor lá, ele foi meu aluno lá. Durante muitos anos ele foi meu assistente, hoje eu sou assistente dele. Com recorde de público, o Salão Nobre estava lotado de convidados e admiradores de Marcos Knobel, que há 1 ano e meio assumiu mais um compromisso com a comunidade judaica como presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E desde então, vem representando e ajudando diariamente a comunidade com diversos desafios. Eu tenho a oportunidade de, há um ano e meio, estar com ele ao lado dele na Federação Israelita, que vem fazendo uma gestão fantástica. O Marcos é humano, o Marcos se preocupa com a nossa comunidade. E eu acho que essa medalha Anchieta é merecidíssima, ele tem todo o porquê receber essa medalha e todos nós da comunidade judaica nos sentimos agraciados igual. Ao ele recebendo essa medalha, a gente sente como se nós todos tivéssemos recebido. Rabino, essa medalha consegue homenagear tudo que o Marcos já fez e continua fazendo pela comunidade aqui no Brasil? Não sei se homenageia tudo, mas que ele está fazendo muito, isto não temos dúvida. É uma primeira medalha, vai ter outras. O Marcos é um grande médico, cuida da saúde de muita gente e é um grande líder, liderança judaica. Ele faz muito por todas as instituições e com muito coração e devoção. Marcos é também vice-presidente do Hospital Albert Einstein e um dos cardiologistas mais reconhecidos do país.
e foi responsável por salvar inúmeras vidas. Colegas de medicina e amigos de longa data também estiveram presentes na sessão e prestaram homenagens ao médico. O Marcos, além de ser presidente da Federação Israelita, é um dos médicos mais destacados da nossa comunidade, do Brasil, vice-presidente do Hospital Albert Einstein, é uma referência para todos nós. E esse reconhecimento da cidade por todo esse trabalho que ele faz, não só profissional, mas voluntário, mostra que a comunidade está em festa, está feliz por isso. Parabéns ao presidente Milton Leite por propor esse prêmio a ele, que é muito mais do que merecido. O Marcos e eu, nós temos uma história que vem desde a infância. Estudamos no Bialik juntos e temos uma amizade desde então. A convivência nossa é uma convivência de uma amizade muito fraterna, que vem desde a infância, mas muito competente pela dedicação que o Marcos tem com o hospital, com seus pacientes e que honra não só o Einstein, mas a comunidade judaica como um todo. O Marco é uma figura muito querida, nós nos conhecemos de longa data, ainda na época acadêmica, sempre essa figura acolhedora, amiga e sempre prestativa ao próximo. E não deixou de ter o seu lado e toque humano, médico e acolhedor. Então, sem dúvida, o reconhecimento através da medalha Anchieta nada mais é do que coroar todos esses adjetivos, todos os atributos que Marcos Knobel tem. Após os discursos, Marcos Knobel foi convidado ao lado da família a receber a medalha Anchieta e o diploma de gratidão, uma das maiores honrarias concedidas a pessoas que nasceram na cidade de São Paulo e realizaram ações ou trabalhos em prol dos cidadãos paulistanos. Marcos, conta um pouco como que foi receber essas homenagens tão nobres aqui hoje, em frente à família, amigos de longa data, pessoas tão importantes da comunidade e um recorde de público aqui no Salão Nobre. Muito emocionante. Eu, assim, quando eu entrei no salão, eu não imaginava que teríamos tantas pessoas aqui, né? A gente teve rabinos, amigos, pacientes, autoridades, diretoria da federação. Foi muito, muito, muito gratificante, muito emocionante. E eu posso dizer que eu divido essa honraria com todos os meus colegas diretores, com todas as entidades judaicas, com a comunidade judaica. Esse é uma homenagem para a comunidade judaica de São Paulo que tanto presta ajuda para a sociedade maior aqui em São Paulo. Hoje é um momento muito especial para a gente, é um dia muito especial. Essa medalha que meu marido está recebendo é a coroação de um trabalho que ele vem fazendo ao longo da sua vida. A gente que convive com ele todos os dias vê a dedicação que ele tem com seus pacientes, com a saúde, com o hospital. Então ele é realmente uma pessoa muito dedicada a ver as pessoas no seu entorno bem, a cuidar das pessoas e cuidar do coração das pessoas. E essa medalha nada mais do que nos enche de orgulho, a gente fica tão feliz de ver ele, a gente vê ele bem, essa correria do dia a dia, óbvio que ele tem uma vida muito corrida, mas a gente vê os resultados. Está aí hoje com essa medalha e a gente só tem a agradecer e que ele ainda tenha muitas e muitas conquistas. Marcos sempre foi inspiração também para os filhos, que falaram sobre o apoio e orgulho que sentem pelo pai. Acho que ele ser reconhecido hoje é mais que merecido. Desde pequena, meu pai sempre me incentivou a correr atrás dos meus sonhos. Ele sempre lutou muito pelo que ele queria, então foi sempre muito bom crescer com essa imagem perto de mim. Uma pessoa tão forte, uma pessoa tão inspiradora, uma pessoa que corria atrás de tudo que ele queria e a gente vê agora que ele conseguiu. E ainda tem muito mais para ele atingir, mas é realmente lindo ver ele receber essa medalha hoje. Acho que a maior inspiração eu tenho 22 anos com ele já. Acho que é um médico excelente, uma pessoa que sempre trabalha, estuda bastante, mas além de médico é uma pessoa muito especial para mim, para meus irmãos, para minha mãe. É a minha principal inspiração, já passei bastante momentos com ele especiais, viagens, jogo de São Paulo, que é nosso grande amor. Mas chegar nesse momento e ver que não só como pessoa e também como profissional ele está sendo reconhecido, isso é muito importante para mim, para minha família e me deixa muito feliz. Meu pai sempre foi uma inspiração, né? Ele é uma pessoa incrível, um profissional de tirar o chapéu e hoje ele ser reconhecido é o mínimo para ele, porque ele merece muito mais. E a gente está muito feliz em estar aqui comemorando essa homenagem, né, que ele está recebendo hoje. E a gente não poderia estar mais feliz e mais orgulhosos dele. A seguir, fontes.
טוב, בעוד שבועיים הבת מצווה של נועה. בואו נסגור את כל הקצוות האחרונים של האירוע. תראו מה זה, בדיוק עכשיו קיבלתי אס.אם.אס מתומר אדם, והוא הולך לשיר את כל השירים בבת מצווה. יש! איזה יופי. טוב, השמלה שלי, היא תהיה מוכנה מחר. נועה, את נכנסת לאולם רכובה על החד קרן. בואו נסגור את העניין של הקינוח. מה אנחנו החלטנו? אישי או מרכזי? אמא, סופלה. בלגי. גלידה. שנייה רגע. תגיד, אבא, למה חוגגים בכלל בת מצווה? מה זה אומר? מה זה אומר בת מצווה? את לא יודעת? לא יודעת מה זה בת מצווה. למה חוגגים בת מצווה? כי זה, זאת אומרת, מבחינת הבת מצווה שחוגגים. חוגגים. זה יום שמח. מה שאבא אמר. נכון. מה שאבא בדיוק אמר עכשיו. שלום, משפחת ישראלי? כן. יש פה חבילה בשבילכם. תגידי, מה זה, החבילה הזאת, מה זה, לפני 32 שנה? כן, הייתה תקלה, היא פשוט עבדה, אבל העיקר שהיא הגיעה. יונה דור הייתה מגיעה יותר מהר, אבל תודה לך. כל טוב. מה זה? עבור נכדתי הילה. מה? זה מסבתא שלי. הילה יקרה שלי, אני כל כך מתרגשת. מחר את מצטרפת לשרשרת הדורות היהודית. מחר את חוגגת בת מצווה. תראי איזה תזמון מדהים, כאילו סבתא שמעת את השאלה שלך. את בטח זוכרת איך אהבת לעזור לי להדליק נרות שבת, להפריש חלה ולשמוע ממני סיפורים על המסורת היהודית העתיקה שלנו. וכעת זה הזמן שלך. ממחר לפיד המסורת עובר אלייך. למה דווקא עכשיו? למה בגיל 12? ילדתי, כמו הגוף שלנו המתפתח בשלבים, כך הנשמה נכנסת לחיינו ולגופנו בשלבים. הנשמה נכנסה לראשונה כשאבא ואמא קראו לך בשמך, ובגיל 12, גיל הבגרות הפיזית, נכנסת הנשמה לגופך במלואה. זה הזמן בו אנו מתחייבות בקיום ושמירת המורשת היהודית ומצוותיה. ואל תשכחי ביום הבת מצווה לתת מטבע לצדקה. אבא, למה הבנות חגגות בגיל 12 והבנים בגיל 13? נשים מתבגרות מהר יותר, כי הן חכמות יותר. יש כאן גם קלטת. וואו. זה עשן. תראו. זה לא עובד. מה אני יכול לעשות עם זה? אפילו קונן דיסקים אין לנו. טאדאם! זה מסריט? זה עכשיו יראו אותי במצלמה? הילה יקרה שלי, בגלל שלא אוכל להגיע לבת מצווה שלך, אני מסריטה לך ברכה. שמירת המורשת היהודית של הנשים והבנות היהודיות מבטיחה את המשך קיומו של עם ישראל, כי יהודי הוא מי שאימו יהודייה. אני מאחלת לך מזל טוב, ועוד הפתעה קטנה, זה פמות של סבתא שלי. אני רוצה לתת לך אותו. ואת תדאגי שהפמות הזה לא יכבה ויעיר את הבית בכל שבת. נועה, אני גאה בך שהתעקשת וחקרת למה עושים בת מצווה. והכי חשוב, שיהיה לך מזל טוב. נועה יקרה שלי, אני מאוד מתרגשת לעמוד כאן, ואני רוצה לתת לך פמות נרות שבת של סבתא, שהיא התמידה להדליק בו נרות שבת, והיום את ממשיכה את המסורת. כמו שאת עושה מגיל 3. טוב, מה הכבדות הזאת עכשיו? בת מצווה או לא בת מצווה? יאללה, שמח! מזל טוב! מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב, סימן טוב, מזל טוב, מזל טוב, סימן טוב.
a businessman, the captain of a yacht at sea, and a simple conversation between the two of them. For the Rebbe, their simple exchange is far from ordinary. It can lead to a life-changing journey, a journey on the sea of life. Als ich bin ein Jid und da ist erreicht, meilig Jonen wie schon im Tevi sein, ihm bin ich besser, wo der Rebischter hat ihm geschenkt mit einem Chosim, so wie ich ihn sehe, geschenkt ihm von Nutzen, Gesundheit, a Schiffel, der Loschen Hamedina, a Yacht. Als wie der Mied bei Mieden hat ihn gepeilt, als darf sich nicht schämen, der Mied, was Said, bechaye jem. Und nicht sich nicht schämen, nicht für Iden schämen sich, nicht für Nicht-Iden schämen sich. Bis wann nicht, als das Angehen durchführen, als bepeilt. Bischaß sei Reis gefahren, Kedarke, Misman, auf etliche Tage. Aber haben die Jemea Chefisch auf sein Yacht. Bischaß vielleicht kommen, Misman hat viele, der gewusst hat, die viele, Schmeine Esse, die viele Samide. Darf sein Pondel Jerusalem, hat gedacht wissen, wo sie gefühlt sich Misrach. Bischaß bebeise, Amok im Kavua, weiß wo Mizrach ist, beschaß fort auf ein Schiffel. Darf man sich wissen, wie jeder stellt sich Davnen, jeder stellt sich Schminesre, wo sie gefühlt sich der Zad Mizrach, gedei soll sein Ponov Jerusalem. Was sie kommen, das ist gefunden, nach sein, die Kaffeejacht, ich darf mir nicht wen und einzige Eize aufzufragen bei dem Kapitän, bei dem Reisha Chevel von der Yacht, wo sie gefühlt sich Mizrach. Hat es also getan. Schaße hat es getan einmal, und weiß der Reisha Chevel, der Kapitän gemeint, hat das Mikra Nikrahu. Diese Tamsche hier, will wissen, wo sie Mizrach, fragt wo ist Mizrach. Schaß hat beim gefragt einmal und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Der beim gefragt, was hat es mit Amol? Hat nicht kein Reisha Chevel, viele nicht kein Malach, nicht kein Marin, nicht kein Matros. Wo sie ihm nicht gehen, wo das Mizrach, diese wissen, was sie zu finden, die Yacht, nicht, dass sie sein Linien, das tut der Reisha Chevel. Als wird sich angehen vielen, als Al-Jewisch mit Pnei Hamaliyim, und beschaß mir Said Behemes, hat mir sich nicht mit was zu schämen. Wer Adrabe, dass Gorgehen Janke, hat nicht behalten das, hat ihm gesagt, dem Emes. Also wer darf davnen zu dem Ebersten, und der davnen darf sein, soll gehen durch Jerusalem, durch den Beis Hamikdash, was heute bei Jerusalem, ich gehe, der Davne soll sein, Lifnei mi ato eme, darf sein Ponov Jerusalem. Und dem Genfer, der Kapitän, Eba See sagt als nicht gucken dich auf drüber, Sergor, Amatzliach in Asoki. Und natke die Kacha, der Reisha Chevel, Bema Mishores. Liegt ihm im Kopf, zu trachten wegen dem Ebersten, 3 Mal am Tag, wie hatke die Kacha, und nicht nur zu Stammatrachten, nur stellt sich weg, macht sich mit Kolin Jono und will mechaven sein, darf geponnen le Mizrach, gedei die Tfila soll sein, wie Tfila darf sein. Über sie sagt wird getan mehr trachten wegen dem Ewigsten. A seguir, o lançamento do livro Mazal Tov.
Diretamente de Israel, Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, fala sobre Shavuot e o Monte Sinai no Egito. É com você, Sheila. Shalom, shalom, olá Rudy, olá meus amigos do Shalom Brasil. Não reparem, mas eu estou muito gripada, mas eu não podia deixar de mostrar para vocês uma coisa importante referente à festa de Shavuot, que é exatamente onde Moisés recebeu as tábuas da lei, o Monte Sinai. Vem comigo, vem conhecer esse lugar especial no Egito. Estamos em Shavuot, uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico, além de Pessach, a Páscoa judaica, e de Sukkot, a festa das cabanas. Na festa de Shavuot, comemoramos a entrega da Torá. Neste dia, Moisés desceu do Monte Sinai, depois de haver estado lá por 40 dias, e entregou as tábuas da lei para o povo judeu. A cada ano comemoramos a renovação da entrega da Torá e aceitamos novamente este presente de Deus. Para celebrar o recebimento das tábuas da lei, os judeus religiosos costumam estudar a Torá durante toda a noite, dormir somente depois das orações matinais e de um belo café da manhã. Em Shavuot costuma-se comer produtos lácteos, queijos, massas, bolos, sorvetes, tortas e muito mais. Segundo a numerologia judaica e cabalística, a gematria, o valor numérico da palavra halaf, leite em hebraico, é igual a 40, ou seja, ao consumirmos produtos derivados do leite, nós lembramos os 40 dias que Moisés esteve no Monte Sinai estudando a Torá junto a Deus para depois transmiti-la ao povo judeu. Também existe a comparação entre a Torá e o leite, como escrito no Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos. Simbolicamente, o leite é sinônimo de pureza e não há nada mais puro e verdadeiro do que a Torá. Shavuot também significa juramentos. A entrega da Torá criou um pacto entre o povo judeu e Deus, pois ambos juraram não abandonar um ao outro e nós esperamos que esse pacto nunca seja quebrado. É exatamente nesse monte que fica no Egito, num local chamado Santa Catarina, que muitos peregrinos de todas as religiões passam em suas viagens do Egito a Israel. Pela madrugada, eles sobem no Monte Sinai a pé ou de camelo para passarem pela experiência de estarem no local onde Moisés entregou as tábuas dos 10 mandamentos e, claro, ver um magnífico nascer do sol. A Torá foi outorgada por Deus ao povo judeu no Monte Sinai há mais de 3.300 anos. Todos os anos, nesse dia, renovamos nossa aceitação do presente de Deus. Essa data é comemorada com acendimento de velas, com estudos a noite toda de Torá, ouvindo a leitura dos 10 mandamentos nas sinagogas e saboreando alimentos lácteos, lembrando da máxima bíblica, falando de Israel como a terra que emana leite e mel. As comunidades agrícolas de todo o país comemoram toda a produção do ano nesta data. Muitas danças e comemorações, mais um dia festivo na terrinha. Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Talvez eu possa lhe ajudar.
O Consulado da Bélgica em São Paulo e a editora Azuco realizaram uma recepção com a escritora belga, autora do livro Mazal Tov, J.S. Margot, junto com muitos convidados. A recepção na Casa Oficial do Cônsul-Geral da Bélgica em São Paulo reuniu convidados para conhecerem pessoalmente e prestigiar uma das maiores escritoras da atualidade na Bélgica. Margot está pela primeira vez no Brasil e divulgando o livro Mazal Tov, recém-lançado. Mathieu, como que é estar recebendo esse livro aqui na sua casa em São Paulo, traduzido, vindo da Bélgica, um país que era descoberto só por diamantes e hoje tem muitas histórias vindo de lá? Apesar do diamante, ainda temos chocolate, as waffles e tudo isso. Não, é realmente emocionante, porque é um livro muito lindo, é um livro extremamente interessante. Na Bélgica é muito famoso porque é um dos livros favoritos da rainha Matilde, que fez elogios muito longos sobre o livro. Então é um livro que nós conhecemos muito bem. Precisávamos comemorar. Estou muito feliz que agora estamos reunindo tão muitos amigos, parceiros e que estamos trazendo essa história aqui. É um assunto que sobre tolerância, sobre a relação entre comunidade. Então isso vai além da coisa da nacionalidade ou do país onde vemos. Assim, acho que é definitivamente um livro onde se aprende muito das relações humanas, da empatia. O livro Mazal Tov, sucesso na Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Polônia e República Tcheca, já foi traduzido em 8 idiomas e agora chega ao Brasil com a tradução em português de Fernando Dourado Filho, da editora Azuco. Esse livro eu descobri na época da pandemia. Na época da pandemia, estava em Paris, logo nos primeiros dias da pandemia, e lá resolvi ficar. Eu achava que ficaria por algumas semanas, talvez uns poucos meses. Jamais imaginei que isso se estenderia por mais de 13 meses. E entre os livros que eu li nessa época, eu tinha lido Mazal Tov, gostei bastante do livro, e quando voltei para o Brasil, com a retomada de um velho projeto editorial que eu tinha com a Karen Schwartz, nós resolvemos comprar os direitos de Mazal Tov. E a condição que a Margot estabeleceu para isso foi que eu fosse o tradutor. Esse trabalho de tradução me levou aproximadamente 1 ano e 2 meses. Foi um trabalho de tradução muito minucioso, apesar do livro não apresentar maiores dificuldades sob o ponto de vista linguístico, mas a história merecia ser contada com o mesmo carinho como ela contou. E eu precisava entrar um pouco na voz narrativa da autora. Karen trazendo esse presente, não só para a comunidade judaica, mas para o Brasil, um livro tão importante. Como que foi ver o processo todo de trazer e o que você achou do livro? O livro é uma lição de vida, é assim, uma forma de você entender como que os relacionamentos podem crescer, às vezes, das diferenças. Foi uma coisa muito importante para mim, até porque ela é um assunto que fala do meu coração, né? O judaísmo. Ser judeu é ser judeu em qualquer lugar do mundo, né? E o judeu ele teve que se adaptar em qualquer lugar do mundo. Então é bonito você sentir esse reconhecimento da Margot no livro. Ela incrivelmente conseguiu captar todas essas nuances do judaísmo. Então foi uma experiência maravilhosa poder estar perto desse processo todo de trazer o livro para o Brasil e traduzir esse livro. Apesar da tradução não ser minha, a tradução é do Fernando Dourado Filho, mas eu acompanhei esse processo muito de perto. O livro Mazal Tov já está entre os mais vendidos no Brasil e retrata uma grande experiência na vida de Margot, que aos 20 anos de idade, à procura de um emprego, respondeu ao anúncio para ser tutora de 4 crianças judias ortodoxas na Antuérpia. Margot se confronta com regras e costumes diferentes dos seus, trazendo desafios e uma vivência que mudou a sua vida na família Schneider. The book is about my own experience. I'm a non-Jewish. I'm even I'm a passive Catholic girl. I was 20 at that time. So it's just a story about different cultures, different religions,
and finally a friendship between me and the children. And it's a universal story. Mazel Tov has been translated into 8 languages already, but Brazil is different from the other countries. There is a very warm attitude to me. The people really love it, and we will see. But I think I have the impression that maybe Brazil was waiting for this story, and that's fantastic. The public, everyone is asking me questions, is talking to me about the relationships, about their own experience, because my book is my experience, people share their experience. It's very nice. No bate-papo, Margot revelou que em breve será lançada uma série sobre o livro Mazel Tov e respondeu perguntas dos convidados sobre a sua trajetória como escritora. Eu gostei muito do livro, eu acho que é uma maneira muito leve de retratar uma religião que a gente é muito curioso para saber dela, mas ao mesmo tempo a gente tem muita pouca informação. E é muito bem descrito de uma maneira muito amigável. Eu achei bem interessante. O livro, para mim, foi uma experiência, está sendo, eu não terminei ainda, mas você conhecer diferentes pontos de vista e uma linguagem tão rica quanto da Margot e a tradução do Fernando Dourado, que é maravilhosa, é uma elevação mesmo, uma elevação. É um momento, o que eu chamo de hora de primeira. Eu espero para poder ler com calma, né? Isso é para ler com calma e absorver cada momento. A Margot é incrível. A Margot é uma mulher que está extremamente encantada também com a comunidade judaica de São Paulo, com o que ela trouxe da comunidade judaica de Antuérpia. Então ela está extremamente assim, encantada com tudo que está acontecendo com ela. Nessa turnê pelo Brasil, o livro já bateu recorde de vendas. Nos lançamentos em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Na obra, Margot dá voz ao mundo fechado dos judeus ortodoxos, como raramente se viu na literatura, diminuindo o preconceito através da realidade que poucos conhecem. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para quem não tem um conhecimento de que parece às vezes envolto numa aura de mistério e às vezes dá margem a mal-entendidos também e a preconceitos. Então ela conta como uma estudante de 20 e poucos anos em Antuérpia teve a possibilidade de conviver de perto durante muito tempo com uma família ortodoxa. A editora do Fernando Dourado e da Karen tiveram a boa ideia de trazer isso para cá também, com a tradução que ele fez do francês. Acho que vai permitir ao público brasileiro também, pelo caminho do livro, ter o acesso a esse tipo de modo de vida, esse tipo de cultura que hoje também já está em outros meios. Eu acho que hoje em dia as pessoas, a comunidade geral, tem uma visão muito errada de quem são judeus, principalmente quem é a comunidade ultra-ortodoxa, e eu acho que esse livro traz uma ideia e uma nova visão de quem é o judeu ultra-ortodoxo. Então realmente é uma fonte muito forte para a gente conseguir combater o antissemitismo e realmente mostrar quem são os judeus. A gente não controla a mídia, a gente não controla absolutamente nada, a gente é simplesmente um povo que está vivendo com os nossos costumes antigos e a gente quer continuar fazendo isso, vivendo em harmonia com o resto da sociedade. Então realmente é um ótimo livro que traz uma visão sobre isso, baseado numa história real de alguém de fora da comunidade judaica que experienciou e se realmente aprofundou no mundo judaico-ortodoxo. E para os educadores, o livro mostra a importância das crianças, vendo como elas são nos costumes judaicos ortodoxos. Achei interessante a publicação na medida em que explica o aspecto ortodoxo de uma maneira tão suave, tão verdadeira, como se fosse um depoimento. E o que eu achei mais interessante no trabalho da Margot é que ela deu escuta aos jovens da casa, essas 4 crianças, né, que estavam ali. E hoje em dia o que a gente mais precisa é trabalhar com a escuta com esses jovens. Trabalhei no Bialik como professora de inglês e também trabalhei no Bialik como coordenadora do segmento do Fundamental 2. Foi um colégio que me deu muita satisfação em trabalhar, foi extremamente significativo e na medida em que há toda a questão aqui judaica a respeito dos rituais, isso foi rememorar o processo do Bialik, que eu também de alguma forma tenho na família. Cada lançamento é um lucro extraordinário para todo mundo, não só para o autor, para quem produziu e tudo, porque muita gente passa a conhecer o universo que pode ser que tinha alguma ideia disso, mas como é que viviam realmente na Bélgica, né?
A gente conhece um pouco mais quando eu falo de Israel, dos Estados Unidos, dos seriados, mas a Bélgica não é um campo tão comum. E é um campo onde vivem muitos religiosos ali. Em São Paulo também temos bastante, mas cada um dentro do seu grupo. O programa Shalom Brasil de hoje está chegando ao fim, mas não deixe de acompanhar o nosso programa nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Instagram, você assiste este programa e também os programas anteriores. E todas as matérias estão disponíveis no nosso site, www.shalombrasil.com.br. Hoje terminamos o programa com a cantora Nes e Stila com a música Tikatan, uma pequena bolsa em hebraico. Um grande abraço e até a próxima semana e Shalom Brasil! לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי תמיד מהכיס. שיר על דגי יש מספיק, בצע, טאצ'אפ, ליפ גלוס, מצית ברית רצת להדליק לו. יש קש, לא אכפת לי לשלם כאן לי ביג בוס. יש עליי צו למרות שהם זרים ברחוב, וויטו וגם דרכון, בתיק שלי מוצאים הכל, טיק טק ומשקף ורסאצ'ה. וואו, מילה שלא נשאר מקום, בשקשור נסגר בסוף, גם בחום וגם בקור. אנחנו מטוות איתה שכל אחת סוחבת איתה, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק 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 תיק, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק. כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפה פאפי תחזיק. אל תחשוב שיש בינינו קליק, קליק, לא אכפת לי שאתה עשיר, צ'ין, כולם על הגן, אני צ'ין, כולי על ענן, מוח מטוגן צ'יפס. אני לא אכיר תיק קטן, זה לא פאוץ', תפוס לי את התיק, סגור את הרצ'רץ', בוא יש עלי צלמות שהם זרים ברחוב, וויטו וגם דרכון, בתיק שלי מוצאים הכל, טיק טק ומשקף ורסאצ'ה. וואו, מילה שלא נשאר מקום, בשקשור נסגר בסוף, גם בחום וגם בקור. אנחנו מטוות יודעת שכל אחת סוחבת איתה, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק 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 תיק, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן, כל אחת סוחבת איתה תיק קטן. כל אחת סוחבת תיק קטן, חוויות וימשית מפעם, א' ב' של בחורות פקל, כל אחת סוחבת תיק קטן, לכל אחת יש את המטען שלה, אז אל תיגש אליה סתם בלי טקט, א' ב' של בחורות פקל, כל אחת סוחבת שיט בתיק שלה, שים לה בלינג בלינג בתיק קטן, קליפסים בתיק קטן, מסטיק בתיק קטן, בחורות טובות יודעות שכל אחת סוחבת איתה חברות עם תיק קטן, מסיבות בשישי שבת, האף לא צריך חדל, דמו תיק 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 קטן, תיק תיק קטן, אח שלי מספיק, חלס, אל תיגע בתיק, דיר בלה, אוי וייס, אתה פיתוצים חיזבאללה, שותים עד של מאבדים בלנס, שימי לו בקטע, תוריד את העיניים, נשבע, יש לה לוק שמפעיל הזקה, שמה את כולם בתיק הקטן, כי בחורות טובות יודעות שכל אחת סוחבת איתה.